Olá, eu sou o Marco da TV Brooklyn. Hoje, dia 24 de abril, sexta-feira, nós iniciamos essa série de reportagens e entrevistas onde vamos tratar do tema da perturbação no sossego. Esse é um dos grandes problemas da nossa região, talvez até do país. Nós temos um avanço do barulho, um avanço do desrespeito que envolve tudo, né? Tudo. Os carros, os escapamentos, os caminhões, os helicópteros, a poluição sonora de uma forma geral, o desrespeito com o sono e com o descanso, as festas, os pancadões, muitas frentes gerando barulho, incomodando as pessoas. A medicina indica, aponta como uma das grandes razões do estresse urbano, o barulho, o desrespeito. Nessa série de entrevistas e reportagens, nós vamos apontar caminhos, vamos falar com especialistas, com advogados, com ambientalistas, com pessoas que estão voltadas à questão da saúde pública, e vamos apontar uma coisa que talvez você ainda não tenha se dado conta, infelizmente. Você, nós todos, somos vítimas desse ambiente que se criou nas grandes cidades, envolvendo muito barulho. O barulho está em toda parte. Muitas dessas entrevistas que eu realizei com convidados, com especialistas, eu sugeri, pedi que a gente fizesse ao ar livre, até porque este era o melhor momento e a melhor prova do quanto o ambiente nos atrapalha, nos afeta, e talvez a gente nem esteja percebendo efetivamente isso. Aulas de reforço escolar. E que reforço? Aulas particulares que fazem você ver o conteúdo de matemática, química, física e biologia de uma maneira mais prática e sem mistérios. Júlio Item foi aprovado aos 17 anos nas 4 universidades públicas em que se matriculou, sem dificuldade. Ele hoje é aluno da USP e também foi aprovado na Unicamp, na Unesp e na Federal de Santa Catarina, as 4 mais conceituadas universidades no curso que ele desejou ingressar. Júlio Item conquistou 9 medalhas olímpicas e criou um método para aprender e hoje para ensinar, apropriado para os jovens, porque ele é jovem e ensina com linguagem jovem. Agende suas aulas de matemática, química, física e biologia. A gente considera o barulho quase que uma coisa normal, e não é uma coisa normal. E você sabe muito bem, não preciso dizer, o barulho nos atinge de dia, de tarde, de noite e, em muitos casos, até de madrugada. A TV Brooklyn decidiu focar no tema do barulho, da perturbação do sossego, porque é crescente o número de reclamações e de vídeo que nós recebemos, em média 200 vídeos por dia, que retratam de tudo, coisas boas e coisas ruins, trânsito, semáforo quebrado, mas há um crescente número de vídeos que nós recebemos dos moradores incomodados com barulho. São as construções, é o trânsito, é o asfalto feito de madrugada pelas prefeituras ou pelas concessionárias, recapeando ou recuperando o asfalto durante a madrugada, com britadeiras. O volume cresceu demais a ponto da gente dizer, peraí, está representando muito. E fomos conversar com as pessoas. E fomos conversar, inclusive, com o comandante-chefe do sistema Copom, o 190. E, para surpresa, uma das revelações do coronel Carlos Marques é de que nos fins de semana, de sexta-feira até domingo, as chamadas para o 190 sobre perturbação do sossego chegam a ser 70% das chamadas ao serviço da Polícia Militar. Ou seja, esse sistema está congestionado nos fins de semana em razão do barulho. Quem acompanha a TV Brooklyn sabe que nesta semana nós já recebemos às 2 da madrugada, às 3 da madrugada, 3:30 da madrugada, vídeos de seguidores nossos, moradores, que foram para a janela registrar barulho, registrar britadeira na calçada, isso durante a madrugada. E as pessoas estão incomodadas, evidentemente estão incomodadas, acorda um bairro inteiro, acordam prédios, acordam condomínios inteiros. É claro que existem leis apropriadas no controle, até na punição de quem perturba, de quem importuna com barulho, seja de dia, seja de noite.
os equipamentos hoje, os celulares hoje, os aplicativos hoje, você pode colocar no seu celular aplicativos que medem o ruído numa avenida, no seu carro, na sua casa, próximo de obras. Isso está disponível, a tecnologia está toda aí e a gente também vai fazer essa indicação para vocês. Mas e quando a prefeitura, ela própria trabalha para caducar, para inoperar as leis de proteção ao cidadão que estão incomodados? É o caso da Prefeitura de São Paulo, que infelizmente trabalha e trabalhou já pelo desmantelamento legal da lei do PSIL. E o programa PSIL, quem conhece, quem tem um pouco mais de detalhe, sabe que esse programa PSIL deveria ter, por parte da Prefeitura, uma estrutura de fiscalização, ou seja, fiscais, veículos, estrutura legal, um departamento amplo funcionando numa das maiores cidades do mundo para coibir o ruído por parte de estabelecimentos comerciais e industriais, para fiscalizar, orientar e eventualmente punir. Mas você deve saber, nós vamos retratar isso, a lei do PSIL e a estrutura de fiscalização contra o ruído e o barulho na cidade de São Paulo é muito falha, é muito pequena, tanto em estrutura humana, fiscais, estrutura jurídica, quanto de equipamentos. Então, nós estamos vendo o incentivo da prefeitura deliberadamente pela quebra dos caminhos e dos recursos que o cidadão que paga impostos e quer ter sossego tem ou não tem atualmente na atual gestão. E aí eu peço licença para te perguntar: você já viu alguma estrutura, algum veículo rondando, fiscalizando estabelecimentos comerciais, industriais na cidade de São Paulo? Como está acontecendo, a prefeitura vem destruindo e não construindo uma estrutura de controle do barulho na cidade de São Paulo. E isso faz muito mal a todos nós, faz muito mal a você. O serviço público, ele está voltado, ou deveria estar voltado, para o bem público. E eu quero lembrar a você de dois grandes exemplos de impacto nacional que foram empreendidos com coragem política pelos seus gestores, não importa quem aqui, para olhar o bem público. Temos dois exemplos claros. E aí a minha pergunta: por que a questão do barulho ou da importunação do sossego não passa a ser também uma grande preocupação da classe política? Vamos lá, vamos dar dois exemplos muito claros. Primeiro, a lei que coibiu e proibiu o fumo, o cigarro, o consumo de cigarro em locais públicos, em vias. Houve toda uma legislação desenvolvida por homens públicos, não importa de que partido, no sentido do bem público. E aí o fumo, o cigarro, o consumo de cigarro foi praticamente proibido na maioria dos ambientes. Isso gerou o quê? Imediatamente um ganho de qualidade de saúde para a população. Menos mortes por câncer do pulmão, menos mortes por câncer da boca, da língua, do esôfago, não é? Menos AVC. Esses números estão registrados no Serviço Público Nacional. Não é? Reduzimos as mortes e as doenças e a ocupação de hospitais porque reduzimos a possibilidade das pessoas fumarem. Isso foi um grande bem. Os números são inquestionáveis. O segundo grande exemplo, também desenvolvido olhando o bem público, foi o cinto de segurança. O cinto de segurança aplicado, a legislação aplicada, né, a multa, a fiscalização, as fábricas saindo com dispositivos que ou impedem que você ligue o carro ou apitam quando você sai com o carro sem o cinto de segurança, salvou milhares de vidas por ano a partir de uma decisão política olhada para o bem público. Com relação ao barulho, nós estamos vendo exatamente o oposto. Uma omissão do serviço público de modo geral em relação ao bem comum, ao bem público, à sua saúde. Então, como disse, a Prefeitura de São Paulo está precisando explicar a razão pela qual a liberalidade do barulho, né, a liberalidade das construtoras
essas empresas que recapeiam, o que já foi recapeado há pouco tempo atrás, na época eleitoral, né? Os buracos de rua de madrugada, toda a legislação que tentou ser destruída no sentido principalmente das grandes construções, principalmente na zona sul de São Paulo, a nossa região, isso tudo precisa ser explicado. Estamos aguardando uma posição e é por isso que a TV Brooklyn está pautando esse grande tema para que a gente possa colaborar de alguma forma a disseminar informações, conceitos do que acontece. Como eu disse, entrevistamos o coronel-chefe do Copom, do Serviço 190, que nos retratou o congestionamento durante a madrugada. Conversamos também com um dos grandes especialistas, talvez hoje a pessoa mais proeminente desse processo de debate com relação ao barulho e à perturbação do sossego, que é o Marcelo Sando. E eu convidei o Marcelo para vir à nossa região e para fazer uma entrevista ao ar livre, ali na esquina da Avenida Morumbi com a Santo Amaro, ali no estacionamento do supermercado, que vocês sabem qual é. Nós estávamos gravando e ele, incrível, ele por 2 vezes, você vai ver no vídeo, ele por 2 vezes teve o raciocínio interrompido pelo barulho dos carros, pelo barulho das motos que passavam ali pela Avenida Santo Amaro. Então é um retrato de que nós estamos vivendo um ambiente muito insalubre para a nossa saúde. E para esse debate, a TV Brooklyn então está totalmente aberta. Nós vamos fazer a exibição dessa série, começa hoje e vai todo dia às 5 horas da tarde, um capítulo novo, para que você acompanhe, para que você possa debater, para que você possa, por favor, compartilhar com seus amigos, para que você possa levar essa série de vídeos para os teus grupos do WhatsApp, os grupos de condomínio, os grupos dos bairros, os consegues de modo geral, e isso possa ser a nossa contribuição da TV Brooklyn para que a gente debata, exija do meio político um posicionamento mais racional, paute a questão da perturbação do sossego como uma prioridade, observe o posicionamento, nós vamos ter eleição esse ano, observe o posicionamento dos políticos com relação a isso, porque nós precisamos de uma atitude política também e pessoal de cada um de nós no combate à perturbação do sossego. Tem muita gente legal que foi entrevistado para essa série. Vou dar alguns exemplos, já falei de 2, vou dar mais um exemplo. Entrevistamos, dentre outras grandes pessoas envolvidas no processo, a presidente da ONG Eu Amo Sampa. E fizemos essa gravação na Avenida Roberto Marinho, numa praça que é, por acaso, adotada pelo Instituto Eu Amo Sampa, que cuida, zela, planta árvores, faz a faxina, tira os entulhos e o lixo deixado pelos seres humanos ali na Praça André Pucca. E durante a nossa gravação, a Celina chamou atenção porque ela estava ouvindo pássaros ali bem nas árvores plantadas ali na Praça André Pucca. Opa, pássaros em São Paulo? Sim, pássaros em São Paulo. A gente só conseguiu ouvir os pássaros em São Paulo num momento em que os semáforos estavam fechados, né? Na medida que os semáforos abriram e aí a movimentação de carros se tornou comum, a gente já não ouvia mais o pássaro, porque o ruído, claro, superava os nossos pássaros que estão na nossa região. Então são situações como essa que a gente também chama atenção e é um lado pitoresco, interessante, mas também muito revelador do que vivemos na nossa região. E a TV Brooklyn passou a ser uma ouvidoria dos moradores da nossa região sul de São Paulo com relação aos desmandos. A população percebe, a população participa. E aí, isso tudo a gente vai retratar um pouco nessa série, né? Mas é muito crescente a reclamação com relação ao barulho e é muito crescente as indagações com relação ao que os serviços públicos fazem para a gente. Então a gente tem um número muito grande de gente questionando, olha, a CET não fiscaliza o barulho, não faz blitz para retirar as motos com escapamento adulterado para fazer mais barulho ainda, ela não fiscaliza as betoneiras, ela não fiscaliza os caminhões que transportam caçambas ou trocam a caçamba cheia pela velha durante a madrugada em ruas residenciais, eminentemente residenciais
na região. Então, há uma consternação bastante expressiva dos cidadãos que estão se movimentando e bem fazem uso da TV para que a gente possa replicar coisas que estamos fazendo nessa série. Então, é importante que você participe, comente, leve essa preocupação para o maior número de pessoas do seu convívio. Essa série vai, ao longo de vários desses vídeos, mostrar para vocês os direitos que vocês têm no âmbito do crime ambiental. É também um crime administrativo, é uma infração administrativa, né, baseada nas leis municipais que estão aí regendo o barulho. Nós vamos explicar nessa série que é um mito dizer que você pode fazer barulho até as 10 horas da noite e não pode fazer barulho depois das 10 horas da noite. Isso é um mito, é um erro de interpretação. Há também o crime da importunação no sossego, que está na legislação. Isso é um crime e você tem as condições para configurar isso e representar. Então a gente fala muito, os colegas policiais falam muito com a gente com relação a isso. Às vezes a gente não tem um combate efetivo aos crimes em geral no Brasil, porque as pessoas têm preguiça de registrar um boletim de ocorrência, ou, na cidade de São Paulo, de acionar o 156 e caracterizar com documentação. Mas os especialistas, você vai assistir na nossa série, eles informam isso. Você precisa juntar o máximo de provas. E hoje o vídeo está na mão, né? O celular é essa ferramenta para você registrar. E existem ferramentas, existem aplicativos vários, e nós vamos tratar disso também durante a série. Convidamos você a fazer parte ativa do que a série pretende, propõe, que é debater, que é apontar caminhos, apontar erros, ouvir as pessoas, né? Permitir que esse debate seja ampliado e buscar o bem comum, a saúde pública, o bem-estar de cada um de nós. Então você está convidado a assistir hoje e a partir de hoje essa série, sempre às 5 horas da tarde, um capítulo novo. Vai ser muito interessante, tenho certeza que a gente contribui para esse debate e contribui para tentar buscar uma solução de convívio mais decente, humanizado por todos nós, porque o desenvolvimento está aí, ninguém é contra o desenvolvimento, mas respeito também é muito bom. Um abraço.